Capítulo 6. Mary Catherine. A minha irmã, Mary Catherine, lembra-se de ter sido acordada por uma cotovelada, mas pensou que fosse apenas eu a mexer-me e voltou a adormecer. Segundos mais tarde, voltou a acordar em sobressalto ao sentir que eu estava a sair da cama. Abriu os olhos e viu um desconhecido ali de pé, a levar a irmã mais velha, a encostar-lhe uma faca ao peito. A grande janela de cortinas abertas deixava entrar alguma claridade no quarto, alongando as escuras sombras projetadas pela luz das estrelas e da lua. Mary Catherine viu o que se estava a passar através de olhos semicerrados, a fingir que dormia, com o coração a bater-lhe loucamente no peito. O homem mantinha-se muito perto de mim, a empurrar-me na direção do banheiro. Que está a fazer? Ouviu-me perguntar. A resposta foi demasiado abafada para que conseguisse compreendê-la. Refém? Talvez outra coisa qualquer. Não percebeu o que ele disse, mas percebeu mato e a sua família, e ficou ainda mais aterrorizada. Viu-me avançar para o banheiro com o desconhecido a meu lado. A porta fechou-se. A luz acesa traçou uma linha amarela junto ao chão. Vozes muito abafadas. Passaram alguns minutos. A luz apagou-se. A porta abriu-se. Passos silenciosos. O ranger de uma tábua do soalho. O som de movimentos no vestíbulo. E depois silêncio. Um silêncio de morte. Mary Catherine estava petrificada, rígida de medo. E como poderia não estar? Era uma menina de 9 anos que acabava de ver a irmã mais velha ser arrancada da cama por um desconhecido com uma comprida barba e uma faca. Um homem que rosnara entre dentes e a puxara e a segurara tão perto que não lhe dera hipóteses de escapar. Era demasiado para ela. A minha irmã de 9 anos ficou imóvel debaixo das mantas, demasiado aterrorizada para se mexer. Mal ousava respirar. Estava num estado de choque profundo, completamente aturdida pelo medo. O tempo passava devagar, não adormeceu. O relógio de pêndulo deu as horas lá embaixo. Continuou a não se mexer. Passou mais tempo. Quanto? Não sabia. As sombras traçavam o movimento da lua na parede do quarto. O relógio voltou a dar as horas. Espreitou de debaixo das mantas. A luz da lua e das estrelas entrava no quarto, amarela, pálida. Tateou o lado esquerdo da cama. Os lençóis estavam frios. Eu não estava lá. Por fim, no momento de coragem, pegou na sua manta de bebê, pô-la por cima da cabeça e correu para o quarto dos meus pais. Faltavam poucos minutos para as 4 da manhã. Havia horas que eu tinha desaparecido. Há quem questione como pôde Mary Catherine esperar tanto tempo antes de avisar os meus pais de que eu tinha sido levada. Que lhe teria passado pela cabeça? Era a atitude lógica a tomar. E sim, talvez fosse a atitude lógica para um adulto que tivesse a vantagem de compreender a situação. E sim, talvez fosse lógica para alguém que, no momento, não estivesse paralisado pelo medo. Mas Mary Catherine era uma criança que acabava por passar pela experiência mais traumatizante da sua vida. Sempre acreditara que o seu quarto, em sua casa, com os pais e os irmãos a dormirem à sua volta, com a irmã mais velha deitada na cama ao seu lado, era, em todo o mundo, o lugar mais seguro onde podia estar.
Sabia que o pai trancava sempre as portas e as janelas antes de se ir deitar. Sabia que tinha um sistema de alarme. E, no entanto, um desconhecido contornara todas essas medidas de segurança e entrara em casa deles. E depois descobrira o caminho para o quarto delas. Como podia aquele homem saber onde elas dormiam? Uma vez dentro do quarto, arrancara a irmã mais velha da cama, ameaçara matá-la, ameaçara matar toda a família. Tinha na mão uma grande e assustadora faca. A irmã mais velha fora com ele sem resistir. Como podia aquilo ser? Estaria mais alguém com ele? Haveria outros assassinos dentro de casa? Não fazia sentido. A única coisa que sabia era que temia pela sua vida. E temos de ter presente que era apenas uma garotinha. Os adultos pensam de uma maneira diferente. Somos racionais. E agora temos a vantagem da retrospectiva. Sabemos o que aconteceu naquela noite. Sabemos que Brian David Mitchell já me tinha tirado de casa, que já não era mais uma ameaça para minha irmã. Sabemos que os meus pais não tinham sido mortos nem feridos, que estavam a dormir na sua cama. Mas Mary Catherine não sabia nada disso. Escondida debaixo das mantas, não sabia nada. O homem mal continuaria dentro de casa? Estaria escondido no vestíbulo, à espera? Tinha dito que mataria a família toda. Já os teria matado? Se entrasse no quarto dos pais, que espetáculo horrível iria encontrar? O homem teria matado outros membros da nossa família? Estaria sozinha numa casa onde todos os outros ocupantes estavam mortos? É impossível para nós avaliar o terrível medo que deve ter sentido. E também não podemos esquecer que ela não foi, nem pouco mais ao menos, a primeira pessoa a entrar em choque depois de ter passado por uma experiência avassaladora. É muito comum. Há até exemplos de homens em combate paralisados pelo medo, incapazes de fazer as coisas que foram treinados para fazer. Por vezes desligam, perdem a capacidade de funcionar, seja de que maneira for, mental, emocional e fisicamente. Por isso, o treino a que são submetidos é tão importante. O caos leva ao pânico. O pânico leva ao medo. O medo pode ser debilitante ao ponto em que a mente e o corpo deixam de funcionar. É nesses momentos de pânico avassalador que o treino e a preparação dos soldados são supostos entrar em ação para os proteger. Mas Mary Catherine nunca tinha sido preparada para uma situação de vida ou morte como aquela. Era apenas uma criança. Tendo finalmente conseguido reunir coragem suficiente, Mary Catherine saltou da cama e correu para o quarto dos nossos pais. Dirigiu-se primeiro ao lado do meu pai. Falou com ele, mas, como não conseguiu acordá-lo, passou para o da minha mãe. A Elizabeth foi-se embora, disse em voz baixa, ainda com a manta de bebê a tapar-lhe a cabeça. A minha mãe abriu os olhos. Mary Catherine tinha dito aquilo em voz tão baixa, tão despida de entoação, que ficou sem saber o que pensar. Não era invulgar eu mudar-me para outro quarto para dormir. Por vezes dormia lá embaixo, no sofá, ou no chão do quarto de um dos meus irmãos. Lá, com certeza, encontrar-me-ia. Ao ouvir vozes, o meu pai sentou-se no seu lado da cama.
A Elizabeth foi-se embora, repetiu Mary Catherine. A minha mãe sentou-se, a começar a ficar preocupada. Não vão encontrá-la. Um homem levou-a. Hesitou. Tinha uma pistola. Rematou erradamente. Os meus pais ficaram instantaneamente aterrorizados. Qualquer coisa na maneira simples como Mary Catherine tinha dito aquilo fê-los compreender que algo de muito mal acontecera. E nenhum deles podia ignorar a expressão de puro medo na cara dela. Meu pai correu a verificar os outros quartos do piso superior. Não me encontrando, desceu as escadas até o piso térreo. A minha mãe seguiu-o. Mary Catherine foi com ela, recusando sair do seu lado. Procuraram, frenéticos, com meu pai a correr pelas divisões da parte da frente da casa, na esperança de me encontrar a dormir no sofá. A minha mãe acendeu as luzes da sala. Claro que eu não estava lá. Tentou controlar o pânico que lhe crescia no peito. Virou à direita e entrou na cozinha. Mary Catherine correu atrás dela, nunca a mais de um passo de distância. A minha mãe acendeu as luzes da cozinha e olhou em redor. O cheiro a batatas queimadas ainda pairava no ar, mas havia agora mais qualquer coisa. Outros cheiros, a erva úmida, a ventos dos desfiladeiros, cheiros do exterior. Os olhos dela incidiram diretamente na rede cortada. Então deteve-se, levando a mão à boca. Ao olhar para a rede, sentiu o coração congelar como um tijolo de gelo dentro do peito. Percebeu de pronto o que aquilo significava. Liga para o 911, gritou. O meu pai entrou na cozinha a correr. O rosto da minha mãe só refletia medo e a mais absoluta incredulidade. O meu pai deteve-se ao meio da cozinha e seguiu a direção do olhar dela. Viu a janela aberta, viu a rede cortada. As palavras de Mary Catherine pareceram ficar suspensa entre os dois. A Elizabeth foi-se embora. Não vão encontrá-la. Um homem levou-a. Tinha uma arma. Capítulo 7. Luz matinal. Subimos a noite toda. Foi uma luta terrível. Subir pela vertente oposta da montanha sem a ajuda de qualquer trilho. Eu subia e rastejava e avançava por entre grandes manchas de arbustos e cerrados grupos de árvores. À medida que o céu mudava de negro para cinzento, e depois para cor-de-rosa, e depois para azul, o homem pareceu cada vez mais agitado, mais cheio de pressa, mais ansioso por desaparecer da vista. Quando o sol nasceu, estávamos a passar a crista mais alta da montanha. O céu estava limpo, sem uma única nuvem, e suponho que se conseguia ver a quilômetros de distância. Eu vestia um pijama de seda encarnado que me tinha sido dado por uma amiga da minha mãe. O homem olhou para minha berrante indumentária à luz cada vez mais forte. Alguém vai acabar por te ver, disse zangado. Olhei para o meu pijama. Era, na verdade, muito berrante. O homem disse mais qualquer coisa a respeito de um corredor me ver, qualquer coisa que não consegui compreender. Quem andaria a correr no cume da montanha àquela hora? E então enfiou a mão numa das mochilas e tirou de lá uma camisa cinzenta. Não me lembro se a vesti ou não, mas lembro-me de ele me ter apressado. Por essa altura já tinha guardado a faca.
Deve ter calculado que eu já não conseguiria fugir-lhe. Mesmo assim, mantinha-se ao meu lado, pronto para me agarrar se eu tentasse. Passada a crista, começamos a descer uma íngreme ravina do outro lado. Ali as árvores não eram tão cerradas, parecendo crescer em manchas de azinheiras e pequenos pinheiros, com algumas falhas espalhadas por aqui e por ali, a maior parte perto do fundo da ravina. O mato era muito denso e a montanha descia num declive pronunciado para o sul. Acima da linha das árvores havia uma grande área de terreno despido que tínhamos de atravessar. O homem quase me obrigou a correr. Tanto medo tinha de que eu fosse vista. Por essa altura eu estava exausta. Tinha passado a noite inteira a subir. Estava cheia de medo e de sede e apavorada pela ideia do que me esperava. Mas avancei rapidamente com ele, demasiado aterrorizada para resistir. Atravessamos uma zona de erva, catos e arbustos. Então ele puxou-me na direção de um grupo de carvalhos que ficava a cerca de 1/3 da descida. Aproximou-se das árvores, deteve-se e chamou. Hepzibah! Uma voz de mulher respondeu de entre as árvores. Immanuel! Ele pareceu aliviado e apressou o passo em direção à voz. A velha esperava por nós junto às árvores. Estudei-a, esperançada, mas a sua atitude e a frieza do olhar disseram-me que era tudo menos uma amiga. Tinha um ar selvagem, emocional e tenso, como um pedaço de arame esticado até o limite. Tinha os cabelos castanhos e grisalhos despenteados, uma cara larga e uns olhos tristes. Parecia mais velha do que era e via-se bem que tinha tido uma vida difícil. Os olhos baixos animaram-se quando me viu, como uma brasa acesa por baixo das pálpebras pesadas. Tinha mãos rudes e modos bruscos e secos. Vestia uma túnica de linho, não do gênero das que se apertam na cintura, mas uma dessas que se enfiam pela cabeça. Chocou-me vê-la vestida daquela maneira, ali no alto da montanha. Aquela acabou por ser uma das primeiras indicações do que me esperava. A primeira coisa que fez foi avançar na minha direção e envolver-me com os braços, apertando-me num forte abraço. Mas não foi uma coisa calorosa. Não foi um gesto de bondade e muito menos um gesto de amor. Não, pareceu mais um gesto de domínio do que qualquer espécie de boas-vindas. Sou mais forte do que tu, e nunca duvides disso. Entre tu e eu, sou a número 1. Senti-me perigosamente deslocada, ali de pé com meu pijama encarnado. Apesar de o casaco ter um colarinho, algum tempo antes, por uma questão de pudor, tinha pegado num alfinete de ama e tinha-o fechado um pouco mais acima. Levei a mão ao colarinho e então pensei na minha mãe, sabendo que ela tinha um pijama igual ao meu. Pensar nela deu-me vontade de chorar. Lancei um rápido olhar ao acampamento, numa tentativa de me situar. Era primitivo, mas bem abastecido. Tendas, oleados, outras coisas. Era evidente que estavam ali havia já algum tempo. Não sei que horas eram, talvez perto das 9. Deviam ter passado 6 ou 7 horas desde que fora raptada. Não me lembro de já não me sentir cansada, mas lembro-me de me sentir muito assustada. Immanuel!
Ainda não sabia o verdadeiro nome dele. Assentiu com um gesto de cabeça, no que me pareceu ser um sinal dirigido à mulher, Hepzibah. Nessa altura, também não sabia que se chamava Wanda Barzer. Respondeu com um aceno igual. Sem uma explicação, pegou-me na mão e arrastou-me para a grande tenda. Era óbvio que tinham planejado o que ia acontecer antes de eu ser levada para o acampamento. Quando ela me puxou pelo braço, soube que o meu mundo estava prestes a desmoronar-se. Capítulo 8. Violação de uma criança. Quando me detive no exterior da tenda, pude ver melhor o que me rodeava. Era uma tenda grande, onde poderiam dormir talvez 6 pessoas. Em frente dela, no chão, tinha sido estendido um olheado e um outro fora preso aos ramos das árvores, formando uma espécie de teto. Havia várias caixas azuis de plástico, montes de utensílios de cozinha. Era um acampamento muito bem equipado. Atrás da tenda havia um grande monte de terra, no sítio onde uma parte da encosta tinha sido nivelada. Mais de uma dúzia de troncos cortados estavam empilhados em cima uns dos outros, grossos e pesados. Havia de ter sido preciso muito esforço para levá-los para ali. Ainda não sabia o que era, uma espécie de buraco ou abrigo de inverno, mas era impressionante e deprimente olhar para ele, e tive de desviar os olhos. A mulher levantou a aba da tenda e puxou-me para dentro. Havia uma cama feita no chão. A mulher tinha uma bacia azul já preparada, do gênero das que nos hospitais dão às jovens mães para lavarem os filhos recém-nascidos. Já a tinha enchido com água limpa. Empurrou-me na direção de um balde voltado de boca para baixo e disse-me que me sentasse. Descalçou-me os tênis, mergulhou os meus pés na água quente e lavou-os. Então disse-me que despisse o pijama. Recuei, horrorizada. Não! Gritei. Ela franziu a testa com uma expressão dura nos olhos escuros. Percebi que não ia ser capaz de resistir-lhe, mas ela obrigou-se a ser paciente. Eu ainda não sabia, mas aquele ia ser o dia do meu casamento. Era suposto ser uma coisa bonita. Por isso, a mulher esforçou-se por ser paciente, mostrando um pouco de brandura, pelo menos de momento. Tenho de te dar banho, disse com um sorriso tenso. Recuei ainda mais, fazendo força contra o lado da tenda. Tomei ducha ontem à noite, murmurei, a pensar que com aquilo ia convencê-la a deixar-me em paz. Ela hesitou e então gritou através da aba fechada pelo fecho de correr. Ela disse que tomou ducha ontem à noite. Está bem assim? Olhamos as duas para a entrada da tenda. O coração subiu-me à garganta. Houve um momento de hesitação, enquanto ele pensava. O absurdo de tudo aquilo era surreal. Era como se ela estivesse a perguntar: está suficientemente limpa para ti? Sim, está bem, respondeu ele. A voz soou muito próxima. Estava à espera mesmo junto à tenda, ansioso, um animal faminto pronto para devorar. A mulher voltou-se de novo para mim. Eu ainda tinha os pés dentro da bacia. Despe-te, ordenou. Não, respondi eu. Despe esse pijama. Ou eu digo para ele entrar e despir-te.
rosnou furiosa. Eu soube que ela o chamaria e soube que ele entraria e faria exatamente o que ela dissera. Afastei-me e comecei a chorar. Não conseguia parar. Foi como se o coração se me tivesse partido dentro do peito. As lágrimas deixaram-me a cara molhada, os olhos vermelhos e a arder. Despe o pijama, ou vem ele despirto, repetiu ela. Entregou-me então uma túnica branca. Mais uma vez, não era das de trespasse, era das que se enfiam pela cabeça. Vestia em silêncio e despia o pijama por baixo dela. A mulher esperou, então apontou e disse: despe a roupa interior. Voltei a engasgar-me com as lágrimas. Não, foi tudo o que consegui murmurar. Então vem ele despir-te. De olhos baixos, despi as calcinhas. A mulher pareceu satisfeita, fez meia volta e saiu da tenda. Fiquei sentada no balde, doente de medo, com grandes lágrimas a deslizar-me pela cara. Tinha o corpo tão tenso que mal conseguia respirar. Tiritava, com os pés ainda dentro da água. Esperei a chorar baixinho, até que ele entrou na tenda. Tinha mudado de roupa e vestia agora uma túnica de linho igual à minha, com a diferença de ter uma faixa de pano atada à volta da cintura. Esperei sentada no balde, de cabeça baixa. Lágrimas de horror enchiam-me os olhos. Tive de tossir para conseguir respirar. Ele começou a falar, mas, no meio dos meus soluços, era difícil perceber o que dizia. Então, apanhei algumas palavras. Selo-te a mim aqui na terra, e o que for selado aqui na terra permanecerá selado para lá da morte, e tomo-te por minha esposa, tendo Deus e os seus anjos como minhas testemunhas. Não! Gritei, incapaz de conter o meu horror. Ele estendeu o braço como se fosse bater-me, aproximando-se rapidamente. Se voltas a gritar, tapo-te a boca com fita adesiva, rosnou. Então obrigou-me a levantar-me do balde e a deitar-me na suja cama improvisada no chão. Tentei lutar com ele. Sou apenas uma criança, supliquei em desespero. Ainda nem sequer tive o meu primeiro período. Sou uma criança. Ele parou, o rosto tenso, como se, de repente, não soubesse o que fazer. Gritou lá para fora, para a mulher, dizendo-lhe o que eu tinha dito. Não faz mal? Perguntou. A esperança fez-me pular o coração. Eu era apenas uma criança. Seria possível um milagre? Seria possível que me deixasse em paz? A mulher não hesitou. Não faz mal, respondeu. Ele voltou-se de novo para mim. Lutei e esperneei e debati-me. Fiz tudo o que pude. Mas ele era um homem forte, movido pelo desejo. Não havia nada que eu pudesse fazer. Quando acabou, ele levantou-se e saiu da tenda a gatinhar. Ao longo dos 9 meses que se seguiram, Brian David Mitchell violar-me-ia todos os dias, por vezes mais do que uma vez. Torturar-me-ia e brutalizar-me-ia de maneiras impossíveis de descrever. Far-me-ia passar fome e tratar-me-ia como se eu fosse um animal. E eu pensaria muitas vezes: ok, isso é o fundo. Pior do que isso é impossível. Mas sempre que começava a pensar assim,
Não tardava a descobrir que estava enganada.